Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da DBOCM. Eu sou Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre carreira em tecnologia e sobre banco de dados. E essa live de hoje eu quero trazer um tema muito sério, um tema que muitas pessoas passam por isso, sobre estudar muito e não evoluir. Aonde que está esse erro na sua base de estudos, né? Eu quero realmente trazer alguns pontos aqui para você consiga identificar o porquê que você estuda muito e não consegue evoluir, o porquê que você está travado na sua carreira. Então, se você tem essa dúvida, fique aqui até o final desse vídeo, porque com certeza você vai extrair insights aqui bem importantes para você resolver isso de uma vez por todas e conseguir, de fato, evoluir e atingir seus objetivos aí dentro da área de tecnologia. Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque aí você habilitando todas as vezes que a gente entrar com conteúdo ao vivo aqui, você vai conseguir ser notificado para você não perder esses conteúdos que realmente podem mudar, vão mudar o seu jogo quando se fala de carreira e tecnologia e banco de dados. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiro, né? Entender de fato alguns pontos, né? O que é estudar muito na área de tecnologia? Eu acho que algumas pessoas têm a falsa sensação que estão estudando muito e muitas vezes não sabem o que de fato é estudar muito, né? Às vezes elas acham que estudar muito é passar horas vendo vídeos no YouTube ou na Udemy, tá? Muito cuidado. Só ver vídeos muitas vezes não é nem simplesmente estudar. Às vezes você está muito mais no entretenimento do que no estudo, tá? Então muito cuidado. Se você acha que ficar horas vendo vídeos, de fato, é estudar muito. Outra coisa, acumular dezenas de cursos e e-books. Às vezes você compra um curso, você acha que você está estudando muito, mas muitas vezes não está. Muito cuidado com isso. Fazer anotações sem aplicar. O cara anota, só que não aplica nada. Cara, de fato, muito cuidado, você está achando que está estudando muito, mas não está. Assistir aulas com velocidade 2x para ganhar tempo, tá? Às vezes você está assistindo ali na velocidade rápida, cara, tá achando que está estudando muito, você não está estudando nada. Muito cuidado com isso. Seguir tutoriais passo a passo sem entender o que está acontecendo. Muito cuidado. Estudar assuntos aleatórios sem uma trilha lógica, tá? Hoje você estuda Python, amanhã Docker, depois SQL, muito cuidado com isso, tá? Isso gera uma ilusão de progresso, mas não forma um profissional pronto para o mercado. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, porque muitas vezes você acha que está estudando muito, mas não está. O que realmente é estudar muito com resultado em tecnologia? Ter uma trilha de aprendizado clara e progressiva, entender qual é a ordem dos fatores que você deve estudar. Muitas vezes eu vejo gente estudando assuntos muito avançados, sendo que não tem nem a base ainda, não tem nem o básico de banco de dados, por exemplo. Estudar com foco em projetos práticos, de fato, pode ser interessante. Errar, debugar, resolver. Às vezes você ficar um dia ali, cara, parado no problema, entendendo de fato o que está acontecendo, resolvendo um problema. Publicar o que você aprendeu, tá? E ter feedback, tá? Agora, estudar muito em tecnologia não é sobre quantas horas ou quantos cursos, tá? É sobre quantas decisões reais você é capaz de tomar com o que você aprendeu, tá? Então, muito cuidado com isso, porque às vezes você está achando que está estudando muito, mas não está. Você está cometendo erros grandes ali que vão travando a sua carreira. E muitas vezes você está gastando tempo desnecessário. Agora, você pode, muitas vezes, estudar consideravelmente com uma carga horária bem menor, mas de forma eficiente. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu vejo que tem pessoas, muitas vezes, que ficam horas e horas do seu dia, falam assim, eu estou estudando 5 horas por dia. Tá? Vou dar um exemplo clássico. Estou estudando, cara, 5, 6 horas por dia. Só que ele está passando horas vendo vídeos específicos, cara. Isso não quer dizer que você está estudando muito. Você está mais gastando o seu tempo, tá? Eu tô com sim, um monte de curso, só que você tá só assistindo, cara, você não tá fazendo, tá? Ou você, de fato, tá assistindo tudo em velocidade 2x, não tá conseguindo ter tempo de praticar nada, tá? Então, muitas vezes, você tá gastando muito tempo, só que você não tá estudando muito. Você tá estudando de uma forma ineficiente, você tá gastando o seu tempo, tá? Então, muito cuidado com isso, porque essa é uma das principais causas que não fazem as pessoas evoluírem com os estudos em tecnologia, que é achar que tá estudando muito. E o que eu vejo de forma muito clássica, Guilherme, eu estou estudando 5, 6 horas por dia. Cara, não tá. Não tá. Você está gastando tempo. Você está utilizando isso muito mais como entretenimento para assistir um monte de coisa do que, de fato, um estudo eficiente, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, realmente, estudar muito não é sobre a quantidade de horas ou quantidade de cursos que você comprou, tá? Mas é, de fato, as decisões reais que você é capaz de tomar com o que você aprendeu.
tá? É realmente te dar uma segurança para você, de fato, fazer uma entrevista e conseguir evoluir. Agora, como realmente identificar se você estuda muito, tá? A maior parte das pessoas acredita que estuda muito, mas na prática só está acumulando conteúdo, só está gastando tempo. E aqui eu quero trazer uma autoavaliação prática de como que você pode descobrir que você realmente estuda muito do jeito certo, tá? Primeira coisa, alguns sinais que você realmente está estudando muito e com qualidade. Você resolve problemas sem ficar colando do Google, tá? Porque realmente você tem a base correta, você entende, você consegue criar, resolver bugs sem depender de tutoriais prontos, tá? Isso mostra um domínio, não só exposição ao conteúdo, tá? Outro ponto aqui, de fato, identificar se você realmente estuda muito. Você erra e entende o porquê. Se você realmente errou, tá dando um problema, tá dando um erro, e você não sabe o porquê, cara, quer dizer que você realmente não está estudando direito, tá? Se você não trava no erro, tenta, pesquisa, depura e aprende com isso, cara, você está estudando de fato do jeito certo, está estudando bem, tá? Se você aplica o que aprende em projetos próprios, tá? Você criou um banco do zero, você faz um CRUD, você automatizou alguma tarefa. Então, a aplicação prática é a maior evidência de estudo com consistência, tá? Outro ponto que você realmente estuda muito, estuda bem. Você tem rotina e trilha clara. Você sabe o que está estudando essa semana e o porquê. Por que esse assunto vem antes daquele outro? Eu vou mostrar aqui. Eu gosto de trazer alguns exemplos para vocês conseguirem entender. Eu vejo que tem muitas pessoas que muitas vezes querem estudar assuntos muito avançados do Oracle, querem estudar hack, DataGuard, backup e recovery, só que não entende nem a arquitetura do Oracle, tá? Ou às vezes quer estudar performance sem conhecer arquitetura, sem conhecer SQL. Ou às vezes quer estudar PL/SQL sem conhecer muito bem SQL. Cara, você não tem uma rotina e uma trilha clara, tá? Então você tem que saber o porquê que você está estudando essa semana e o porquê. Por que esse assunto vem antes, tá? O cara que está muito preocupado em tirar uma certificação, só que ele não sabe, nunca nem testou esses tópicos na prática. Muito cuidado com isso. Se você publica o que você aprendeu, isso mostra que você tem uma segurança. Cara, isso é um bom teste que essa semana a gente está fazendo uma imersão, onde eu estou trazendo aqui na imersão, a nossa equipe, né? A gente está trazendo alguns desafios práticos. E algumas pessoas não têm, de fato, tem medo de publicar no LinkedIn. Não tem a confiança de publicar no LinkedIn, tá? Isso mostra, cara, que você está inseguro, tá? Isso mostra que você precisa realmente revisar mais elementos, tá? Então, se você não publica o que você aprendeu, primeiro, não adianta só você estudar. Se você não mostra para o mercado o que você sabe fazer, você não vai ter um destaque, você não vai ter reconhecimento, tá? Então, você publicar o que você aprendeu, ensina força em organizar e validar o seu aprendizado. Eu costumo dizer que o maior nível de aprendizado é quando você consegue passar essa informação para outras pessoas, explicar o que você sabe para outras pessoas. E quando a gente está dentro de um problema dentro da área de tecnologia, dentro de um projeto relevante, muitas vezes a gente vai ter que chegar numa reunião e explicar o que está fazendo, explicar como que funciona, explicar por que está dando erro, tá? Explicar de fato o que está acontecendo para que outras pessoas realmente estejam na mesma etapa que você, tá? Você sente evolução semanal, não só cansaço, tá? Você consegue ir para trás e dizer, olha, essa semana eu aprendi isso, isso e isso que eu nunca tinha feito antes. Cara, isso mostra de fato que você está estudando bastante e com qualidade, tá? Você é cobrado, tá? Então você tem alguém que revisa, comenta e desafia o que você aprendeu, tá? Então muitas vezes no seu trabalho você está sendo cobrado ali sobre algumas tarefas específicas, sobre elementos específicos, cara, isso é muito importante, que de fato isso valida, né? Que eu costumo dizer que se você não está sendo cobrado de nada, é porque as pessoas já desistiram de você, tá? Então é importante, se você é cobrado de alguma coisa, é porque você tem potencial, porque as pessoas te enxergam com potencial de entregar muito mais do que você está entregando, tá? Então se você está sendo cobrado, isso é um ponto positivo também, que você realmente está estudando muito, você tem um potencial que você pode, de fato, entregar muito mais, tá? Agora, alguns sinais de que você apenas acha que estuda muito. Você maratona videoaulas, mas nunca pratica. Está sempre começando um curso novo sem terminar o anterior. Estuda horas, mas foge de desafios práticos. Fica frustrado ao tentar aplicar e não conseguir e desiste, tá? Tem dificuldade de explicar o que estudou com suas próprias palavras. Então a gente tem visto aí que pessoas realmente acham que estudam muito, mas não estudam, tá?
Então, reforçando, estudar muito não é quantidade de horas, é a frequência com que você erra, pratica, publica e resolve problemas reais, tá? Agora, existem metodologias que, de fato, estão travando a sua evolução. Que muitas vezes você tem essa sensação, que estuda muito e não evolui. E, de fato, esse é um erro que está na sua base de estudos, tá? Que pode ser uma metodologia não tão eficiente, tá? E aí, em tecnologia, né, uma metodologia ruim pode ser o principal motivo pelo qual alguém estuda por meses ou anos e continua travado, tá? É uma metodologia, de fato, ineficiente, uma metodologia ruim, é aquela que te ocupa, mas não te desenvolve. É aquela que te dá uma sensação de progresso, mas não gera confiança, domínio técnico, nem resultado real. Então, muito cuidado. Alguns sinais aí que você está estudando uma metodologia ou de um jeito específico que não tá legal, cara, que não tá te levando para esse progresso, tá? Não tá conseguindo trazer essa evolução. E esses são os principais erros que eu quero trazer aqui para você. Foco excessivo em teoria, em conceitos abstratos. Você entende o que é, mas não sabe como faz. Estuda banco de dados sem nunca criar uma tabela, por exemplo. Muito cuidado. Falta de prática orientada. Os exemplos são sempre genéricos, sem simulação do mundo real. Uma coisa é você usar um exemplo prático. Outra coisa é você usar uma simulação do mundo real. E existe um abismo gigante entre um exemplo prático e, de fato, uma simulação do mundo real. Às vezes, um exemplo prático que nunca acontece dentro de uma empresa. Às vezes, é uma simulação do mundo real que realmente você mostra o que um profissional faz e como que ele resolve problemas dentro do dia a dia com aqueles comandos práticos, tá? Então, existe uma diferença muito grande nessa prática orientada de você estudar com exemplos sempre genéricos, sem simulação no mundo real, tá? Onde simplesmente você vai apertar e sempre vai dar certo, sempre. Você nunca erra, porque só copia o que está pronto. Muito cuidado com isso, que isso pode travar demais a sua evolução. Sem acompanhamento nem feedback, então você estuda sozinho, mas não tem ninguém para corrigir, orientar, acelerar a sua jornada. Isso pode ser algo que está te travando demais, tá? E eu converso muito com profissionais e estudantes de tecnologia que acham que não precisam de acompanhamento, tá? E muitas vezes acha que é autossuficiente, mas que não tem resultado, cara. Se você está um ano e não consegue uma vaga, cara, você precisa de um feedback, cara, você precisa de um acompanhamento. Se você está um ano estudando e não consegue tirar uma certificação, não se sente seguro, você precisa de feedback, você precisa de acompanhamento. E eu vou falar, o feedback muitas vezes vai te incomodar. É algo que vai, de fato, te desafiar, algo que vai fazer com que você precisa ter uma umidade para ouvir um feedback direto, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? E muitas vezes algumas pessoas não estão sendo promovidas e não sabem por quê. Falta de feedback, cara. Agora, se você não tiver capacidade, inclusive, de estar aberto a ouvir um feedback, cara, você nunca vai evoluir. Você tem que ter uma cabeça aberta para o aprendizado. Entender o que as pessoas estão fazendo que você não está enxergando. Tá? E uma das coisas que eu sempre gostei quando atuei dentro de grandes projetos, inclusive dentro da Oracle, eu quero um feedback do meu chefe do que não está legal, cara. Porque é aí que eu consigo aprender, crescer e ajustar e melhorar e evoluir. Agora, eu não quero feedback simplesmente tapinha nas costas para dizer que eu sei fazer, que tá tudo certo. Eu quero feedback, cara, construtivo. Eu quero aquele cara que fala, olha, isso aqui não tá legal, cara. Esse é um ponto que você precisa melhorar. É esse tipo de feedback que eu sempre busquei. E algumas pessoas não estão abertas a ouvir isso. Por quê? O ego dele é muito grande, ela não consegue ouvir uma crítica, um feedback real do porquê que você não está crescendo. E aí você escolhe não ouvir feedback e não crescer, ou ouvir feedback, ou ouvir críticas, a entendê-las, absorvê-las, entender como que você pode aplicar no seu dia para poder melhorar e conseguir crescer e continuar evoluindo, tá? Então, sem acompanhamento nem feedback, muito cuidado. Você estuda sozinho, não tem ninguém para te corrigir, orientar ou acelerar a sua jornada. E te dar um feedback real de quais são seus erros. Muitas vezes o seu erro pode te incomodar, tá? Muitas vezes vai te incomodar. Mas entenda que esse desconforto é o que vai trazer o seu próximo nível. Uma trilha desconexa, de fato, você não ter a sequência ideal, tá tudo solto, não tá com material, com uma estratégia de estudos, tá? Não te prepara para o mercado, tá? Então você aprende comandos, mas não sabe como aplicar num projeto real ou numa vaga de júnior. Ignora o desenvolvimento comportamental, não trabalha essa parte de segurança, postura de entrevistas, networking, a parte de comunicação, seja uma comunicação falada ou uma comunicação escrita. Então você estuda até bem, mas não sabe se vender, não sabe comunicar, não sabe mostrar para o mercado de fato o que você sabe fazer. Isso pode estar te travando. Sem métricas ou validação, então você não faz testes simulados, nem mede a sua evolução, ou seja, não sabe se está no caminho certo. Tá?
Então, você ter, de fato, uma estratégia, métricas, validação, jornada, é importante para você, de fato, conseguir evoluir. Então, esses são alguns sinais, realmente, de metodologias ruins, tá? Se você está estudando do jeito errado e está trazendo essa sensação que você estuda muito e não evolui, e não evolui. Por quê? Muitas vezes só um curso, cara, não é o necessário para você. Às vezes você precisa de uma mentoria para ter um acompanhamento, um feedback. Por quê? É isso que está faltando. Você não está tendo essa visibilidade, essa visão do mercado para entender que, de fato, você não está com a estratégia correta, você não está com a postura correta, você não está estudando certo, você muitas vezes está olhando para a tela e, de fato, não está praticando nada. Então, isso, de fato, é o que pode estar trazendo uma trava na sua evolução, tá? Então, tenha uma trilha clara, prática desde o primeiro dia, feedback recorrente, desafios que simulam o mundo real e um suporte para corrigir a sua rota. Se você tiver isso, com certeza você consegue evoluir bastante. Beleza? Alguns erros comuns de quem estuda e não evolui. Estuda sem praticar, tá? Fica apenas na teoria, fica apenas assistindo ali vídeos. Eu estou insistindo muito nisso, gente, porque é um erro muito comum. Você está achando que está assistindo o vídeo e que está estudando. Você não está estudando. Você está se ocupando, está muito mais um entretenimento do que realmente um aprendizado, tá? Focar em quantidade, não em profundidade. Muito cuidado. O cara está fazendo um monte de curso, está estudando um monte de coisa ao mesmo tempo, está fazendo uma faculdade, mais 2 faculdades, 2 pós-graduações, um monte de curso e não termina nada. Foca em quantidade, não em profundidade. É um erro também. Não ter uma trilha de aprendizado, uma trilha sequencial com a sequência correta. Muito cuidado com isso. Principalmente conteúdos gratuitos te colocam nesse erro, tá? De ficar estudando um monte de coisa, sendo que você pulou algumas etapas e é na hora de você estudar isso, cara, você não entende nada. Por quê? Não tem a trilha correta, a sequência correta. Evitar desafios práticos, tá? Engraçado, gente, que a gente faz uma imersão aqui, várias imersões todos os meses, e as pessoas, a grande maioria, evita os desafios práticos. Então, esse é um dos principais erros, cara, que sempre fica consumindo conteúdo fácil para evitar frustração, tá? Tem medo de errar, tem medo de não conseguir. E aí você nunca desenvolve segurança, raciocínio lógico real, tá? Então, de fato, um erro muito grande de quem estuda muito e não evolui, tá? Evita desafios práticos. Se você não se desafia, você não cresce. Muito cuidado com isso. Estuda sozinho sem feedback, não documenta nem compartilha, não publica no LinkedIn, não revisita o que você aprendeu. Cara, isso mostra uma insegurança por trás. Isso mostra, de fato, que as habilidades de sua soft skills ali de comunicação, seja escrita ou falada, não estão bem desenvolvidas. Coisas que você realmente precisa aprender. Não medir progresso com testes reais, tá? Então, não faz simulados, projetos completos, entrevistas simuladas, sem indicadores claros de evolução. Muito cuidado, porque realmente isso pode estar travando. Agora, como que você pode estudar de forma eficiente? Defina um objetivo claro, tá? Qual que é o seu objetivo para esse ano? Para os próximos 3 meses, para o próximo semestre. Cara, tem objetivos claros. Siga uma trilha. Se você não está conseguindo montar essa trilha sozinho, cara, aqui embaixo eu estou deixando um link para uma sessão estratégica comigo e com a minha equipe, que a gente consegue te ajudar a montar essa trilha. Se você está perdido, cara, vamos te ajudar a montar realmente uma trilha eficiente. Estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo para que você consiga, de fato, ter a nossa ajuda aí gratuitamente para uma trilha de aprendizado. Beleza? Pratique com projetos reais, cara. Começa um projeto do zero, desde a instalação, desde a criação das primeiras tabelas, e aí vai evoluindo, vai crescendo. Não adianta você, de fato, saber só a parte básica se você realmente não consegue praticar o projeto completo, tá? Começa a sua evolução com simulados e desafios. Simulados de certificação são muito interessantes para, de fato, medir a sua evolução. E desafios práticos também são muito importantes. Ensina o que você aprendeu, publique no LinkedIn, de fato, faça um resumo para poder te ajudar nisso. Peça feedback. Se você não tem um mentor, cara, é muito importante que você tenha um mentor para poder ter um feedback real do que está te travando. Construa consistência, não perfeição. Estude 1 hora por dia, com foco é melhor do que 5 horas no fim de semana só consumindo vídeo, tá? Foque em progresso semanal, não em perfeição diária, porque é isso que vai te levar para o próximo nível. Beleza? Se você gostou aqui desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM. Além disso, tá? Lembrando que eu tô com algumas vagas essa semana para uma sessão estratégica de carreira que a gente consegue fazer um bate-papo e eu consigo te ajudar exatamente nessa sua evolução, entender onde você está travado para que você pare de estudar muito e não tenha evolução, e entenda o que está travando, o que você está errando e como ajustar essa rota para que você realmente tenha muitos resultados. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast,
como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, coloca aqui nos comentários. Quem sabe a sua dúvida pode ser o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!